Então esse texto, apesar de muitos passarem batido nele, muitos às vezes pularem e nem lerem, por causa desses 60 versos de nomes estranhos, ele é um texto riquíssimo e vai nos ensinar aqui algumas verdades contidas. E nos ensinará também importantes lições para que a gente saiba, para que uma reconstrução seja por completo, uma reconstrução seja por inteiro. E também que ela também possa ser eficaz. Nós podemos dar um tema para esse sermão aqui. E o tema que eu pensei é: Deus mantém viva sua promessa ao restaurar identidades e reconstruir famílias. Deus mantém viva sua promessa ao restaurar identidades e reconstruir famílias. Vamos ao texto, Esdras capítulo 2, nós leremos os 70 versos do capítulo, ok? Esdras capítulo 2, do 1 ao 70, do 1º ao 70. Diz assim o texto sagrado: Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Parós, 2.172. De Cefatias, 372. De Ara, 775. De Paate e Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgade, 1.222. De Adonicão, 666. De Bigvai, 2.056. De Adim, 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. De Bezai, 323. De Jorá, 112. De Hassum, 223. De Gibar, 95. Os da cidade de Belém, 123. De Netofate, 56. De Anatote, 128. De Asmavete, 42. De Kiriat-Jearim, Quefira e Beerote, 743. De Ramá e Geba, ou Gebá, 621. De Micmas, 122. De Betel e Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. Da outra Elão, 1.254. De Harim, 320. De Lode, Hadid e Ono, 725. De Jericó, 345. De Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973. De Imer, 1.052. De Passur, 1.247. De Harim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acubi, Hatita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hazufá, Tabaote, Querós, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Agabe, Sanlai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necodá, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Babuque, ou Bakbuque,
Hacufa, Harur, Baslut, Meida, Hassá, Barcos ou Barcós, Cícera, Tamá, Nesias e Hatifa ou Hatifá. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete ou Soferete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete, Hazebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necodá, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Cós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, nós lemos as tuas sagradas escrituras, Senhor. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa transbordar o nosso coração da tua palavra. Sabemos que tudo que está contido aqui tem um motivo e tem um propósito. Por isso, que o Senhor possa abençoar o nosso coração, revelando esses propósitos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração, falando conosco estes propósitos eternos, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Que nós venhamos a ouvir a tua palavra, que nós venhamos a compreendê-la. E muito mais do que ouvir e compreender, que nós venhamos a cravar essas palavras no nosso coração. Por isso, Deus, que o teu Santo Espírito possa nos ajudar essa noite. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos visto que o tema dessa série, dessa exposição de Esdras, Neemias, é quando Deus reconstruiu. E vimos que para que houvesse uma reconstrução, para que houvesse algo a ser reconstruído, houve primeiramente e obviamente uma destruição. Então, para que a gente possa se localizar um pouquinho aqui no espaço-tempo, a gente vai voltar um pouquinho na história, ok? Israel havia se dividido em 2 reinos, depois da morte ali de Salomão, filho de Davi. E dessa divisão, 10 tribos se uniram e ficaram conhecidos como o Reino do Norte. E as outras 2 tribos ficaram conhecidas como o Reino do Sul. As tribos do norte tinham a sua capital, Samaria, e as tribos do sul tinham a sua capital, Jerusalém. E por conta da perversidade e da idolatria do Reino do Norte, veio o juízo de Deus sobre aquele povo, sobre aquele reino, e
varreu aquele reino do mapa. O reino do norte foi destruído por seu completo, mais ou menos 722 anos antes de Cristo. E ele foi destruído pela Síria, um poder, um império em ascensão à época. O povo do Reino do Sul, então, achou que aquilo que Deus havia feito ao povo do Norte era algo que, fruto da oração deles. Está vendo? Eles estavam errados, nós é que estávamos certos. Porém, este castigo ainda recairia sobre o próprio povo do Sul, as tribos do Sul. Deus mandou profetas para profetizar que o Reino do Sul, cujas tribos eram Benjamim e Judá, não escapariam de uma destruição. Eles não escapariam do juízo de Deus, assim como o Reino do Norte também não escapou. Por quê? Bom, eles também fizeram atitudes, eles tiveram atitudes reprováveis diante de Deus. E eis que as profecias se cumpriram, porque em 586 a.C., o Reino do Sul, a cidade de Jerusalém foi tomada. E o povo judeu, o povo do Sul, havia sido levado cativo, e o templo de Jerusalém foi totalmente destruído. Um tempo escuro parecia ter se formado aqui no reino de Israel. Aquela chama das promessas de Deus, que outrora pudessem ferver no coração daqueles homens, ditos de pais para filhos, agora ali parece que enfraqueceu. Aquela chama se esmoreceu. Mas Deus ainda cuidou do seu povo mesmo no cativeiro. E aquela Babilônia que havia tomado o Reino do Sul, que havia levado cativo o povo judeu, agora foi tomada por outro império, o Império Medo-Persa, o Império dos Medos e dos Persas, de Ciro e Dario. E a gente vai ver histórias como as que estão no livro de Daniel, histórias magníficas, histórias de livramento, histórias de exaltação, que puderam ser contadas naquela terra estrangeira. Bom, 70 anos se passaram desde a destruição da cidade, desde o cativeiro desse povo, e agora, depois desses 70 anos, está na hora do povo voltar. Agora está na hora do povo não apenas lembrar de como eram as promessas, mas viver essas promessas dentro da sua terra novamente. E nós vimos semana passada que Deus havia despertado o coração do grande rei Ciro da Pérsia, para cumprir a palavra de Deus. Palavra essa que o cativeiro iria terminar um dia, que o templo seria reerguido e que Deus voltaria a ser adorado na cidade de Davi. Nós vimos também semana passada que Deus não apenas despertou o coração de Ciro, mas também despertou o coração de homens, líderes, sacerdotes, levitas, de todos eles, para que eles pudessem ir até Jerusalém e reconstruir a cidade. E agora aqui no capítulo 2, vai acontecer uma classificação de famílias. Vai acontecer um censo. Esses que a gente vê, igual do IBGE aí. Mas esse censo aqui não é apenas um registro numérico. Ele não tem a ver com números. Ele é um marco da restauração. O censo aqui tem um propósito muito maior. E qual que é esse propósito? Qual que é o propósito do censo aqui? Ora, o propósito é identificar e reorganizar as famílias. É reafirmar a identidade do povo e demonstrar que a promessa de Deus ainda estava viva e ela ainda estava em curso. Que eles poderiam acreditar, que eles poderiam ainda confiar em Deus. É demonstrar que Deus não se esqueceu de Israel, que Deus não se esqueceu dessa aliança que Ele fez, essa aliança perpétua que Ele havia feito com os pais dos pais e com todos os seus ancestrais. Esse registro aqui, meus irmãos, não é sobre números, mas é sobre pertencimento. É sobre a grande história de Deus se relacionando e salvando e cumprindo a sua promessa ao seu povo. E esse significado do censo em Esdras aqui, a gente vai elencar pelo menos 3 aspectos essenciais desse censo. Primeiro, Deus reafirma a identidade do povo. Ele mostra que Ele mantém viva a sua promessa. Ele mostra que Ele mantém viva a sua promessa e restaura o povo do exílio, dos exilados. O segundo aqui, Deus evidencia o papel fundamental da família. Que papel é esse? Ora,
o papel que dá estrutura, o papel que dá sustento para que essa reconstrução, tanto da nação quanto do templo, aconteça. Deus mostra por meio dessa organização dos clãs, dessa organização das famílias, a importância de, através delas, através das famílias, através das pessoas em famílias, eles terem uma nação forte, eles terem uma nação fortalecida. E o terceiro aspecto que a gente vai ver essa noite é que Deus reforça a fidelidade dele à sua aliança, garantindo que mesmo com o exílio, mesmo que esse povo tenha sido levado cativo e estar em terra estrangeira, o seu plano continua em curso. A sua promessa ainda é válida, o seu plano ainda está em ação. E qual plano que é esse? Qual que é o plano de Deus? Ora, o plano de Deus é desde o jardim do Éden. O plano de fazer voltar o povo a ter santidade com Deus. É fazerem com que eles sejam santos e viverem com o seu Criador. Esse é o plano de Deus, desde o jardim do Éden. Esses serão os 3 aspectos que nós veremos hoje, sobre esse significado do censo aqui, da genealogia contida aqui no livro. Bom, nos versos 1 e 2, o primeiro e o segundo, o autor vai relatar uma lista. Um censo feito dos homens que foram feitos prisioneiros e que então voltaram para Jerusalém e Judá. E ele vai dizer que na companhia de Zorobabel, e Zorobabel aqui é aquele descendente de Davi, aquele que seria o governador de Judá posteriormente. E na companhia também de Jesua, Neemias, Seraías e alguns outros, que ele cita aqui, que esses homens partiram então para o retorno às suas cidades. E do verso 3 ao verso 64, vai citar a lista da quantidade de pessoas, das famílias, de cada terra e cidade que foram levadas cativas. Esse censo, meus irmãos, serve para identificar quem pertence a Israel. E no verso 3, por exemplo, quando diz os descendentes ou as famílias de, essa expressão, os descendentes ou as famílias de, indica descendência daqueles que foram levados para o exílio pela Babilônia cerca de 70 anos antes. E agora eles estão, os filhos, a sua família ficaram exilados. E os seus descendentes agora retornam para a terra prometida. Isso, meus irmãos, leva ao nosso primeiro aspecto dessa noite. Deus reafirma quem é este povo. Deus restaura a identidade do povo ali mesmo em terra estrangeira. Foram 70 anos. E muitos nasceram fora de Jerusalém. Muitos nasceram longe da cidade de Davi. Por exemplo, Neemias, que provavelmente, esse Neemias que nós vamos estudar inclusive, provavelmente é da geração de judeus nascidos no exílio. Ele não conhecia Jerusalém antes de sair da presença de Artaxerxes, quando ele pede lá para que ele pudesse então restaurar os muros. Mas nós sabemos que Neemias havia entendido que é Jerusalém. Ele havia entendido que era a cidade dos seus pais e que também era a cidade do seu coração e a cidade que ele desejava voltar para adorar a Deus. Mas talvez ali, meus irmãos, muitos não entendiam. Talvez ali muitos não compreendiam o que Jerusalém pudesse significar. O que a promessa de Deus significava aos seus pais, aos pais de seus pais. Isso é tão verdade que nós veremos no verso 62, que uma família procurou nos registros de família e não conseguiram achar os seus nomes. E por causa disso foram considerados impuros para o sacerdócio. Talvez se perdeu, talvez se mesclaram tanto que não conseguia mais achar. Deus precisou restaurar a identidade desse povo. Meus irmãos, reparem, um homem sem identidade, um homem sem o reconhecimento de quem ele é, ele não tem propósito, ele é um homem sem propósito. E um homem sem propósito, ele não prospera em nada do que ele vai fazer na vida, em nenhum aspecto da sua vida. Para reconstruir algo, ou para construir alguma coisa, a primeira coisa que precisamos é sermos identificados. Por exemplo, quando você nasce, no primeiro dia, ou no segundo dia, que você já veio a esse mundo, já vem a mulher lá do cartório,
dentro do hospital, inclusive para registrar a criança. Eu não sei no tempo de vocês, né? Mas com a Natália foi assim, foi dentro do hospital. É que eu tenho 25 anos. Talvez na época de vocês, mais velhos, aí tenha sido diferente, né? Não sei. Mas é assim, a identificação é necessária. Uma criança não entende o que é identificação. Uma criança não entende para que serve essa identificação. Qual que é o seu propósito. Mas a primeira coisa que ela recebeu para viver nesse mundo aqui foi uma identificação. E é assim que Deus faz com esse povo, é assim que Deus fez com esse povo. Esse povo precisava saber quais eram as suas origens. Esse povo precisava saber qual que era a sua identidade diante de Deus, a qual eles pertenciam. Isso não é meramente pelos números, mas eles precisavam porque Deus havia firmado uma aliança com seus ancestrais, com os ancestrais desses homens. E a cada ancestral Deus deu uma promessa. Quando nós estudamos o livro de Josué, e nós estudamos isso o ano passado, nós vimos as cidades sendo separadas, para cada tribo, os sacerdotes, as funções, as cidades de refúgio. Tudo isso Deus havia prometido e cumprido lá atrás, com seus ancestrais. E agora Deus está restaurando essa identificação, para que eles se lembrem de todas as promessas que o Deus desse povo havia dado. Essa restauração de identidade, ela reafirma a fidelidade de Deus em preservar sua aliança. Meus irmãos, Deus é de fato Deus de aliança. Deus é de fato Deus de promessa. E sabemos que Deus é fiel, ainda que na infidelidade do homem, ainda quando nós somos infiéis. Se esse povo foi infiel com Deus, Deus estava sendo fiel, ainda que esse povo pudesse estar no exílio, por causa das suas transgressões e por causa dos seus pecados. Não é assim com a gente, meus irmãos. Não é assim que nós fazemos. Nós quebramos nossas promessas todos os dias de sermos melhores para Deus. Nós quebramos nossas alianças que a gente faz uns com os outros. Nós somos infiéis nas nossas palavras. Nós prometemos, seja para nossa esposa, seja para qualquer um, e nossas atitudes e nossos pensamentos, nós quebramos em tudo. Mas aqui está o primeiro aspecto do texto, refletido sobre nós essa noite. Deus reconstrói a nossa identidade. Ele nos identifica para que a gente possa lembrar que ainda que nós sejamos infiéis, ainda que nós falhemos, a fidelidade de Deus permanece intacta. As promessas de Deus permanecem intactas. E se por nossa causa, se por nossa culpa, nós destruímos a adoração a Deus, a nossa adoração a Deus, é vontade de Deus que isso seja reconstruído. É vontade de Deus que saibamos a quem nós pertencemos. É vontade de Deus que lembremos que nossa identidade, o nosso registro foi comprado por alto preço, o sangue de Jesus. Deus elencou todo esse povo aqui, para mostrar que Ele haveria de restaurar a identidade deles, para que assim eles pudessem voltar a Jerusalém, à terra da adoração ao Deus verdadeiro, e lá reconstruir as suas vidas. Porém, meus irmãos, o retorno não foi individual. O retorno não foi assim, tem um punhado de pessoas ali, pega aquele punhado e joga lá, pega e manda eles para lá e pronto. Não foi desse jeito. O retorno foi baseado em famílias. O retorno foi baseado em clãs. E esse é o segundo aspecto do significado desse censo aqui. Deus mostra que as famílias são a base da reconstrução. Ainda que haveria uma ordem para reconstruir as coisas, Deus aqui mostra que para qualquer reconstrução que você vai fazer na sua vida, as famílias precisam estar estruturadas. A restituição do povo de Deus passa pela organização da família. O texto vai elencar esse registro das famílias para que eles pudessem conseguir reconstruir Jerusalém. As famílias aqui são o alicerce para que a nação seja muito bem fundamentada, para que a nação seja muito bem fortalecida. E por que as famílias, então, são o alicerce de todas as coisas aqui? Ora, é nela que os valores, é nela que a identidade e a fé são transmitidas de geração em geração. Uma nação forte não se constrói a partir de muros.
Uma nação forte não se constrói a partir de leis ou a partir de exércitos, mas a partir de lares estruturados. Uma nação forte se constrói a partir de lares que conhecem o seu valor dentro da sociedade, onde os princípios de Deus são ensinados, onde os princípios de Deus são praticados e são vividos. É dentro do lar que tudo acontece, irmãos. Veja, por exemplo, Deus, quando instituiu a criação dos filhos, a quem foi a incumbência de ensinar a lei e as coisas de Deus aos filhos? Ora, ao pai, à mãe, aos pais. Mas, Tiago, naquela época não tinha professores, era por isso. Naquela época não tinha tutores, não tinha ninguém para ensinar. Claro que tinha. Você tinha sacerdotes, você tinha levitas, você tinha homens que passavam a maior parte do tempo estudando as Escrituras, ou deveriam estudá-la. Os homens do templo poderiam ensinar acerca da lei, mas Deus designou aos pais a ordem de ensinar esses valores e esses princípios. Isso, meus irmãos, não muda hoje. Isso não muda. Ainda que nossos filhos possam ir à escola aprender, ainda que os nossos filhos aprendam matemática, português e outras matérias, cabem a nós, os pais, mães, ensinarmos nossos filhos acerca dos valores e princípios sólidos dentro da família, para que a gente construa uma nação forte, para que a gente possa deixar essa nação forte à próxima geração. Na restauração de Israel aqui, o censo em Esdras 2, não começou com cidades ou instituições, mas com famílias. Porque Deus sabia que somente um povo organizado, somente um povo firmado em sua identidade poderia reconstruir essa nação e cumprir o seu propósito diante das outras nações. Meus irmãos, Deus quer reconstruir famílias. Deus quer restaurar lares. É dentro das casas que vem o primeiro avivamento. É nas famílias que a estrutura é fortalecida. A decadência da sociedade, a decadência de uma nação acontece quando famílias são arruinadas. Quando os valores familiares eles são deturpados e quando princípios familiares são postos de lado. É assim que começa. O princípio da fraqueza das nações é essa ruína familiar. E é por isso que Deus quer restaurar o lar. É por isso que a família precisa estar organizada. E como que a gente pode, e como que isso pode acontecer? Como é que nós entendemos isso? Ora, nas orações com a esposa, nas orações com os filhos, na adoração e no culto no lar, vivendo a vida comum do lar em Deus, deixando Deus, respirando Deus dentro da família. Esse é o começo. Recapitulando aqui um pouquinho, para que a gente possa adentrar no último aspecto que nós veremos hoje do significado desse censo aqui. Primeiro que vimos, Deus restaura a identidade do povo. Deus faz lembrar a esse povo aqui que eles eram, quem eles eram, e que eles eram um povo escolhido e separado dele dentre todas as outras nações. Deus mostra através dessa restauração que sua fidelidade, a fidelidade de Deus não depende da nossa. E ainda que possamos ser infiéis, ainda que sejamos levados cativos a outra terra, a terras estrangeiras, e ficarmos aprisionados nela, Deus nos faz lembrar que pertencemos a Ele. Deus nos faz lembrar que a nossa identidade está nele. Que o registro do nosso nascimento, ele já foi marcado com uma tinta, um tinteiro e uma tinta que ninguém poderá apagar, que ninguém poderá manchar. E o segundo aspecto que a gente viu foi que Deus usa as famílias como base da reconstrução. E é nas famílias que tudo acontece, é nas famílias que começa, é nas famílias que tudo se fortalece. É nas famílias que a reconstrução de todas as coisas é alicerçada e fundamentada. Por isso, meus irmãos, se quisermos construir alguma coisa na nossa vida, se nós quisermos reconstruir qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa, de qualquer forma, lembre-se, a sua família é o start, o seu lar é o começo, e ele precisa estar organizado. A sua família precisa estar alicerçada. Ela precisa estar em Deus, ela precisa respirar Deus, pois é assim que você vai ter forças para reconstruir
uma vida de valores, uma vida de princípios neste mundo caído aqui, nesse mundo que nós vivemos. E o terceiro e último aspecto é que esse censo, essa genealogia, serve para mostrar o cumprimento da promessa. Deus havia prometido por meio do profeta Jeremias que ele restauraria o seu povo, que ele restauraria a sua nação, e essa lembrança, essa genealogia mostra que essa restauração estava acontecendo. Saberem quem são não diz respeito apenas para voltarem à sua terra. Saberem quem eles são não diz respeito ao fato de voltarem para a sua terra. Mas eles conectam diretamente a geração presente, essa geração aqui que está voltando para a terra de Jerusalém, com aqueles que foram primeiramente exilados, para provar que Deus preserva o seu povo mesmo no cativeiro. Que Deus cumpre a sua promessa, ainda que o seu povo tenha sido infiel, ainda que o seu povo tenha pecado, ainda que o seu povo tenha largado e abandonado Deus. Deus está aqui fazendo tudo isso, elencando um por um, para mostrar que Ele está com o povo e que a sua promessa ainda é válida. Esses nomes aqui estranhos, se vocês notarem também nesses números, os números de cada família aqui, vocês verão que são números quebrados. 1017, 1052, 74, 123. Para quê? Por quê? Bom, o que isso nos mostra? Bom, isso nos mostra que Deus não se lembra apenas de um todo, um número aproximado, mas que Ele se lembra de cada um daqueles homens cuja promessa foi feita aos seus ancestrais. Deus se importa individualmente com cada um, Ele se lembra da promessa feita a cada um, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna. E, meus irmãos, uma promessa foi feita ao nosso primeiro ancestral Adão. Promessa essa feita ainda no jardim do Éden, ainda que nossos ancestrais tivessem sido expulsos do jardim, da presença de Deus, ainda que pudessem vagar em terras estrangeiras, ainda que pudessem sonhar com a sua cidade natal, aquela qual eles não pertenciam mais, ainda que o pecado pudesse nos ter dominado, e sofreríamos com essas marcas desse pecado, ainda assim, Deus não se esqueceu daquela promessa feita lá no jardim do Éden. Promessa essa, meus irmãos, que reverberaria nos 4 cantos do mundo. Promessa essa que abalaria as estruturas de todo o universo. Promessa essa, meus irmãos, que escorreria sangue lá do madeiro. Um sangue puro, um sangue de Deus. Promessa essa que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Promessa essa, meus irmãos, que Deus nos reconstruiria com Deus, nos reconectaria com Deus. E como desde o primeiro dia dessa exposição, falado pelo pastor Daniel, e também no segundo dia falado pelo pastor Ramon, eu vou repetir aqui, essa reconstrução é completa, essa reconstrução é por inteiro, a reconstrução do homem que Deus quer fazer é nele inteiro. Não é apenas sobre um templo, não é apenas sobre uma cidade ou uma nação, mas é sobre pessoas. A reconstrução é sobre famílias e sobre identidade. O que adianta um templo sem pessoas para adorá-lo? Adorar a Deus dentro do templo, são só paredes, meia dúzia de tijolos. Deus restaura a alma. Deus restaura os nossos casamentos e famílias. E Ele restaura a nossa identidade, para que saibamos que somos dele. E quando o mundo tentar nos deter, quando o mundo tentar nos parar, nós lembraremos ao mundo que somos luz e que brilharemos mais fortes, mais fortalecidos e mais gloriosos, porque a luz, a força e a glória que brilha em nós é chamada Jesus Cristo de Nazaré. No finalzinho do capítulo aqui, essa transformação, esse recomeço de identidade, essa organização mostrou que os corações dessas famílias estavam generosos, eram corações voluntários e voluntariamente eles queriam abençoar a obra. E diz o texto então que eles estabeleceram, diz o texto então que eles fincaram novamente os seus pés com a sua identidade, com as suas famílias organizadas nas cidades
de sua origem, naquelas cidades em que eles verdadeiramente pertenciam. Quando Deus reconstruiu, hoje somos mais do que vitoriosos. Curvem as cabeças, vamos orar. Pai, nós falamos do Teu Evangelho, nós falamos, Senhor, das Tuas Escrituras, Senhor. O Senhor deu àquele povo, Deus, uma promessa. E o Senhor cumpriu a promessa. E aquele povo não quis saber do Senhor. Aquele povo desobedeceu, aquele povo saiu da sua presença, aquele povo escarneceu do Senhor, aquele povo não quis o Senhor. E eles foram levados cativos. Mas o Senhor esteve com eles a todo momento. Porque no cativeiro eles ficaram bem. Eles ficaram vivos e passaram bem. Porque o Senhor cuidou deles. Ainda na infidelidade daquele povo, o Senhor foi fiel. E agora mostrou Deus que esse povo tinha uma história. Que esse povo precisava lembrar que aquela promessa feita lá atrás, desde o Jardim do Éden, e a promessa das terras dada a Josué, e as promessas de tudo que o Senhor havia feito, o Senhor ainda haveria de cumpri-las. O Senhor as cumpriu, e haveria ainda novamente de cumpri-las, Pai. O Senhor queria que esse povo visse que na infidelidade do homem, o Senhor ainda é fiel. Que no esquecimento de quem são, o Senhor identifica cada um, os ajunta em famílias e os faz fortalecidos, Deus. E não somos nós assim, Pai, não somos nós assim infiéis, não somos nós assim terríveis pecadores. Nós não pensamos, falamos e fazemos coisas terríveis que confrontam a Tua santidade todos os dias, Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço, nessa noite, nos ajude a lembrarmos de nossa identidade e a não esquecermos nunca mais. Nos ajude a estruturar as nossas famílias e a nos fortalecer como família, como homens, como mulheres, como igreja, como cidade, como nação, para que a gente venha a impactar os nossos irmãos, para que a gente venha a impactar as outras nações, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que precisam ouvir o Teu Evangelho. Como foi falado aqui tantas vezes, quinta-feira passada, teologia, o que é a teologia, senão a prática ali no dia a dia, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a voltar, Senhor, a reconstruir os nossos lares, a reconstruir a nossa vida no Senhor. Uma vida de valor no Senhor, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Para que quando as pessoas pudessem ver a nossa vida, puder enxergar a nós, Deus, eles possam ver o Senhor, eles possam ver aquilo que o Senhor tem construído nas nossas vidas. Para que não sejamos motivos de vergonha, mas sim de glória e honra ao Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado conosco nos últimos meses, o Senhor tem falado conosco, Senhor, e o Senhor tem nos dado alívio e tem nos dado graça para continuar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não nos deixe esquecer quem nós somos. Não nos deixe esquecer a nossa identidade. Em nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço. Amém.